um pouco ao contrário do ciclo anterior, do qual este, de certo modo, é inspirado, saímos um pouco fora daquilo que é a profissão da ciência económica, ou a área da ciência económica e dos economistas políticos, não é? Essa é um pouco a ideia. Já tivemos uma sessão, na verdade, a primeira sessão foi sobre feminismo, em diálogo com a economia política, e hoje, para esta segunda sessão, o tópico principal que nós pensámos foi o da história, e escolhemos dois autores que, obviamente, tendo uma obra mais vasta que toca em aspectos do saber que não são diretamente relacionados com a história, têm, ao mesmo tempo, contributos muito importantes para compreender esse nexo importante entre história e economia política. Um, temos também já uma sessão agendada para o dia 9 de maio, que nesse caso versará sobre sociologia e economia política, e que se centrará nos autores Max Weber e Karl Polanyi. Mas hoje, de facto, falaremos acerca de Karl Marx e Thorstein Veblen, dois alemães. E hoje teremos connosco o Jorge Bateira, que também é, como eu já referi no início, co-coordenador comigo, juntamente comigo, desta secção temática de Filosofia, História e Economia Política. E o Jorge Bateira vai falar-nos dos contributos, ou do contributo de Marx para o entendimento, compreensão em relação a este nexo entre Falo História e sobre, Economia Política. falo sobre Veblen. Como? Disseste Marx, Não, acho que enganei-me, queria dizer o Veblen, exatamente. Teremos connosco o João Carlos Graça, que falará, respectivamente, naturalmente, sobre o Marx. Um, Nós, nestas sessões, enfim, temos tido alguma abertura para um modelo algum flexível, com apresentação ou sem apresentação. A ideia é também que isto seja um debate. Em todo o caso, nós pensamos a seguinte estrutura: tanto o Jorge como o João terão cerca de 25 minutos para explanar as suas ideias, fazer uma apresentação inicial e depois abrimos o debate a todos, e eu vou agir aqui como moderador. Um, Feita esta introdução, penso que podemos passar já para as apresentações. Um, eu não sei qual dos dois quererá começar. ali Jorge o João, ou João? a ordem dos nomes. João, depois Jorge. Ok, posso começar eu? Respeitamos a ordem, não é tanto a ordem dos nomes, é a ordem cronológica, talvez. Talvez. Uma vez que o Marx era anterior, fala-se primeiro de Marx. É razoável, parece-me. Começo? Sim, parece-me bem, sim. Não sei se chegaram a mudar no cartaz, é porque eu não sou do ISEG UTL, o UTL não existe. Já foi alterado, sim, já foi Foi alterado. alterado, ok. ISEG, Universidade de Lisboa. Pronto. A Universidade Técnica deixou de existir já há boa ideia. Bom, ok. Marx. Estamos a falar de um autor de meio do século XIX, né? Alemão, de sua proveniência, uma Alemanha muito dividida em pequenos estados, relativamente à qual o Marx sempre teve uma atitude de considerar atrasada economicamente, atrasada politicamente. A unificação alemã ocorre no tempo de vida de Marx, já agora, em 1871, e aliás, a trajetória subsequente chega a levantar-lhe alguns problemas, mas isso foi mais importante para a compreensão do Engels, para os últimos anos de vida do Engels, propriamente do Marx. O Marx nasce em 1818 e morre em 1883, portanto, é praticamente equidistante do princípio e do meio do princípio e do fim do século. É um autor plenamente século XIX, quando isso não podia ser mais. Um autor formado em teoria do direito, filosofia do direito. O Marx tem aquela obra acerca das filosofias de Demócrito e Epicuro. Enfim, cada um fala do que conhece, né? Eu também não conheço a obra toda do Marx, não li o Marx todo, como é óbvio. Mas ele começa por ser um autor preocupado com
a filosofia do... Como? Há qualquer coisa aqui. Estão a ouvir-me? Eu posso falar? Ele começa por ser um autor preocupado com a filosofia do direito do Hegel. Ele aparece no contexto daquela pleia de autores hegelianos, uns ditos de direita, outros ditos de esquerda, portanto um conceito típico da Revolução Francesa, mas que é aplicado aos debates internos destes discípulos do Hegel, o que indicava uma orientação política clara, né? Enfim, a própria Revolução Francesa, o Império Napoleão, o próprio Napoleão, tinham influído diretamente de uma forma muito clara, muito marcada na obra do Hegel, e isso depois repercute algum tempo depois. O Marx era 48 anos mais novo que o Hegel. A trajetória política da própria França é qualquer coisa que, em grande medida, orienta. Aquilo foi finalmente a trajetória de vida do Marx. O Marx tenta fazer, enfim, várias peripécias. Agora enfim, podemos fazer uma referência sumária a isso, mas em particular o caso de Bruno Bauer tinha levado Marx por uma questão de prudência, pôr de lado a perspectiva de fazer uma carreira académica, que o Bruno Bauer tinha sido posto de lado E o Bruno Bauer era um dos hegelianos de esquerda, embora depois tenha tido uma trajetória interessantíssima. Mas a perseguição ao Bruno Bauer tem a ver com o ateísmo, a questão do ateísmo, enfim, longas histórias. O Marx deve ser entendido no contexto do conjunto de cogitações acerca da filosofia do direito do Hegel. Hegel, do qual ele recolhe, aliás, o Marx mantém isso em toda a sua trajetória de vida, um respeito pela noção de que a chamada dialética, que é uma dialética de tríade, né? Célebre tese, antítese, síntese, seria determinante para a consideração quer das próprias categorias do entendimento, quer do real. O real seria contraditório e as categorias do nosso entendimento do real também seriam elas próprias contraditórias. O Marx traz isso, liga isso, isso não é uma criação dele, não é uma inovação dele, há um projeto político radical alemão que depois sofre consequências, que não é só o Marx deixar de ser ou de pensar ser académico, começar a tentar durante algum tempo fazer vida como jornalista, um jornalista de intervenção, é corrido da Alemanha, vai parar a Paris, isso já no contexto do ano de todas as experiências, que foi em 1848, não é? Ele de Paris depois é corrido também para a Bélgica, para Bruxelas, e finalmente é corrido de Bruxelas para o Reino Unido. O Marx tem primeiro uma grande atração pelos franceses, pela experiência francesa. Vê na França uma série de coisas positivas, desde logo um modelo politicamente mais desenvolvido. Reparem que a França, em 1848, tem a sua segunda república, que é uma república que volta a estabelecer, já agora, temos isso, o sufrágio universal, aquele que se chamava o sufrágio universal na altura, que era o sufrágio universal masculino, e que produz a segunda abolição da escravatura pela França. A França tinha abolido a escravatura no tempo dos jacobinos, depois tinha reintroduzido a escravatura e volta a abolir a escravatura no contexto da Revolução de 1848. Bom, que dá origem àquele período de 1848-51, não é? O começo do Segundo Império, etc. Bom, o Marx, larguemos isso, larguemos os franceses. O Marx foge para a Bélgica, depois foge para a Inglaterra, o Reino Unido, e isso tudo, essa migração física, geográfica, é acompanhada por uma outra, que é um Marx persuadir-se cada vez de uma maneira mais funda quanto à importância de compreender a estrutura da chamada sociedade civil. E para compreender a estrutura da chamada sociedade civil,
seria necessário considerar os autores da tradição daquilo que se chamava na altura economia política. A economia política que é, no fundo, um conjunto de pensadores, de autores, que neste século XIX têm, na Grã-Bretanha, o seu grande local de produção. Bom, há economias políticos em vários outros países, desde logo também os houve, e importantes, em França, mas o Marx fixa-se numa escola que é a escola mainstream da época, e a mainstream da época era uma mainstream que, tal como todas as mainstreams, aliás, não tinha um grau de coerência interna de 100%, mas é muitas vezes designada como escola Ricardo Malthusiana, né? E o Marx, uma boa parte do seu esforço teórico subsequente, que desembocará na grande obra, que é o Capital, que é a obra que ele põe o subtítulo de Crítica da Economia Política. O Marx o que quer fazer é uma crítica filosoficamente inspirada no hegelianismo de toda a tradição da economia política. Se vocês lerem o Capital, o Marx tem uma erudição enorme dos vários autores, mas depois é magnífica a maneira como ele brinca com os vários autores. Do ponto de vista do próprio Marx, os vários autores, os vários economistas políticos teriam cada um à sua maneira a respeito de um problema qualquer, visto um ângulo qualquer. Claro que o Marx depois reserva para si próprio o papel de fazer uma crítica que é também um coroar de todo aquele edifício no qual dialogam as várias correntes muitas vezes opostas entre si, da tradição da economia política e, bom, então proceder, ele tentando ser um crítico da economia política, é claro que o Marx acaba porque, isto é mesmo assim a história, a vida fazem de nós, é maior do que ninguém é maior do que a vida é maior do que todos nós. E o Marx acabou por ficar um economista político crítico. Quando ele queria ser um crítico da economia política, não queria ser um economista político crítico. Bom, algumas ideias centrais acerca do Marx. Pronto, a subscrição no fundamental do quadro ricardiano, em particular das teorias chamadas teorias do valor-trabalho, adentro do qual o Marx introduz inovações significativas. Ele certamente terá considerado que a principal inovação que teria introduzido foi a teoria da mais-valia, né? A ideia de que o excedente em capitalismo, já agora o Marx não usa a expressão capitalismo, atenção, nunca digam Marx e o capitalismo. Marx falava do capital. O capitalismo é uma categoria tipicamente produzida por uma geração de autores posteriores, autores contemporâneos do Veblen, autores como o Zombart, o Weber, etc., que falam, esses sim, abundantemente capitalismos. Falam de capitalismo. Marx expressa o capital. Marx tem, evidentemente, a teoria da mercadoria peculiar, que é a força de trabalho, e são são aspectos que ele apresenta como inovação. Ele conscientemente diz de si próprio que aquilo são as suas grandes inovações. É claro que o Marx, por exemplo, esta adjetivo, toda a gente sabe o que é força de trabalho e a mais-valia, quanto a isso dispenso entrar em mais detalhes, sublinho, porque muitas vezes passo ao lado, que há esta adjetivação mercadoria peculiar, traz água no bico a mais do que um título, porque os defensores do peculiar way of life do sul dos Estados Unidos, a abolição da escravatura nos Estados Unidos ocorre em 1865 e o Marx entusiasma-se muito já agora com a Guerra Civil norte-americana. A seguir ao grande entusiasmo do período de 48 imediatamente subsequente, o Marx tem uma atitude de relativo afastamento, enfim, as coisas obrigaram-no a isso. Ele tem aquela célebre tirada de que os filósofos, quanto à filosofia, trata-se não de compreender o mundo, mas de o transformar. Mas a verdade é que o Marx viveu a maior parte do tempo subsequente a fazer movimentos pendulares de casa para o Museu Britânico e do Museu Britânico para casa, e passou nisto décadas, não é? Portanto,
é uma curiosa aplicação da sua ideia de que se trata de transformar o mundo e não de o compreender. Enfim, as coisas são como são, e no caso do Marx, o Marx já agora teve uma existência, vale a pena fazer menção a isso. Ele não foi bolseiro da FCT toda a vida, mas foi bolseiro da Fundação Friedrich Engels, não é? Quer dizer, o Marx viveu uma vida inteira na dependência na dependência da Fundação Friedrich Engels. Quer dizer, é uma coisa. Agora, o tipo de relação entre estes dois homens era uma coisa interessantíssima. E o Engels tinha o nível de admiração que o Engels tinha pelo Marx, é ele próprio qualquer coisa que vale a pena ser estudado à lupa. O que é que tinha levado o Engels a ficar não apenas admirador, mas completamente fascinado com a obra daquele outro alemão com quem ele esbarrou em determinada altura na sua trajetória de vida? Bom, eu reparo com isto que já são 6h21, já são 18h21. Há uns quantos aspectos na obra do Marx para os quais vale a pena chamar a atenção. Este que eu estava a referir há bocado, da mercadoria peculiar, que é uma adjetivação que traz água no bico, repito, porque tratar o modo de vida assente na escravatura seria um modo de vida peculiar, e portanto o Marx fala em grande medida do proletariado moderno como um análogo dos escravos, mas depois o proletariado não é bem um análogo dos escravos, o que dá já agora uma série de problemas, porque causa uma série de desvios ou de entorces. O proletariado da antiguidade tinha direitos políticos. O proletariado da antiguidade tinha direitos políticos e eram cidadãos pobres que viviam à pala do orçamento de Estado, viviam do pão e do circo. Isso é que era o proletariado da antiguidade. O proletariado moderno é uma coisa completamente diferente. O proletariado no sentido do Marx. Bom, o Marx, quanto a isto, procurou resolver um problema que é deixado em aberto pela tradição da economia política anterior, que tem a ver com a diferença entre o commanded labor e o embodied labor, o trabalho incorporado e o trabalho comandado. Os ricardianos tinham verificado que a bota não, como é que é? A bota não batia com a perdigota, porque o trabalho incorporado e o trabalho comandado não eram certos. Então, como é que esta discrepância, o Marx tem a sua teoria para explicar que os proletários não vendem o seu trabalho, vendem a sua força de trabalho e depois, ao ser consumida, ela produz o excedente sob a forma de mais-valia. Depois, o Marx pega numa série de ideias da economia política clássica, por exemplo, a ideia de que os salários são salários de subsistência. Os salários são tendencialmente salários de subsistência, segundo a escola Ricardo Amalthusiana, por causa daquela tendência permanente para a sobrepopulação. E a escola Ricardo Amalthusiana tem uma concepção que nós chamaríamos hoje, estaria muito hoje, que é uma concepção ecológica, é uma concepção verde, de limites do crescimento, zero growth, né? Steady state e tal. Pronto. O Marx não ligava nada a essas tretas ecologistas. O Marx achava que o capital produzia uma economia intrinsecamente contraditória. Aliás, ele tenta aplicar as categorias hegelianas. Ele brinca, ou tenta brincar com as contradições hegelianas desde o capítulo 1 do Capital, quando ele discute a forma, valor e o dinheiro enquanto equivalente universal. Vocês, quem se puser a ler o Capital descobre há razões para ficar fascinado e encantado com o nível de erudição e com o esforço absolutamente notável de um autor para construir uma síntese sofisticadíssima que deixou marcas e marcas importantes e problemas por resolver até hoje. O Marx achava que a escola Ricardo Amalthusiana tinha razão quanto aos salários de subsistência, sim, mas não por causa da sobrepopulação. Ele tem uma teoria própria para explicar isso, que é aquele exército de reserva, o que tem a ver, aliás, com o facto da economia capitalista estar sujeita à crise, o que significa que há uma população flutuante, que é aquela que permite que os períodos em que a economia é ascendente dão origem a uma subida dos salários reais, sim, aquilo que nós chamaríamos os salários reais, mas não é uma subida sustentada, é uma subida que depois eles vêm para baixo à mesma.
Ah, havia autores na época, eu dou só isto como, enfim, pinceladas muito gerais. O Marx vive numa época em que adentro da tradição da economia política, nós temos desde ideias como, por exemplo, a do Say, ou Jean-Baptiste Say, ou Say, eu acho que é Say, Jean-Baptiste, eu nunca tirei isso a limpo. Que falava a ideia de que toda a procura, toda a oferta gera a sua própria procura e, portanto, a sobreprodução é um absurdo, é uma contradição nos próprios termos, não pode existir. Havia isto de um lado, e havia do outro lado as ideias do Sismondi, que dizia que a economia, a sociedade evoluía na sua globalidade para uma situação de insuficiência sistemática e continuada de procura, e, portanto, não iria poder haver um crescimento, mas no caso do Sismondi não era por escassez mesmo de recursos, escassez de terras, era por insuficiência da procura. Portanto, e o Marx, havia opiniões diferentíssimas, muito diferentes umas das outras, e o Marx, quanto a isso, expõe teorias que são bastante sofisticadas, como, por exemplo, a ideia que a taxa de lucro tende a baixar, e isso é um aspecto importante no quadro mental de Marx, mas tende a baixar por causa do aumento da composição orgânica do capital. Não é por causa da escassez de terras, ou excesso de bocas para alimentar, é por causa do aumento da população orgânica do capital. Esse aumento da composição orgânica do capital é induzido pelos dispositivos de concorrência intercapitalista que levavam, aliás, o capital, a economia capitalista, a ter aquilo que podemos chamar uma enorme racionalidade à escala micro, mas a produzir uma enorme irracionalidade à escala macro. Claro que o Marx não utilizava estas expressões assim, mas nós podemos traduzir o Marx para o jargão atual dessa forma. A ideia do Marx era que a economia capitalista produziu uma enorme irracionalidade à escala macro, mas racionalidade à escala micro. E esta lógica que levava os capitalistas a aumentar a composição orgânica do capital para fugir à baixa da taxa de lucro, mas aumentando a composição orgânica do capital, que cada um deles contribuía mais um bocadinho para uma nova descida da taxa de lucro, isso juntava-se, por exemplo, a outras explicações como aquela. Atenção, o Marx, desde o quadro económico do Quesnay até à matriz input-output do Leontief, eu não sei se vou dizer um disparate, mas eu acho que entre o Quesnay e o Leontief, os esquemas da reprodução do Marx são a coisa mais importante que há do ponto de vista da consideração de como é que a economia funciona no seu conjunto. Aquela distinção entre a produção de meios de produção e produção de meios de consumo. A distinção marxiana entre reprodução simples e reprodução ampliada. Aquilo que é característico de uma economia capitalista é ser produção ampliada, e a reprodução ampliada traz uma alteração na proporção dos dois setores. Ora bem, o que acontece é que a tendência da economia capitalista, como é para uma sobreacumulação permanente, é uma tendência que induz um desequilíbrio intersetorial. E, portanto, eu sei que há debates dentro da tradição marxóloga enfim, a tese marxiana da crise é de que há crise por causa da baixa da taxa de lucro, ou é por causa do desequilíbrio intersetorial. Eu acho que é por causa dos dois. Na cabeça do Marx era claramente por causa dos dois. Estas são ideias do Marx que permanecem vivas e que merecem uma discussão ainda hoje. E indicaram uma enorme inovação na época em que foram, uma enorme inovação. Agora, atenção, o Marx deixou enormes problemas em aberto, enfim, a mãe de todos os rombos no barco da economia marxista, eu continuo a achar que é a questão identificada até certo ponto pelo próprio, que é a self-transformação dos valores em preço de produção, que é uma coisa na qual depois os austríacos pegaram, e os austríacos agarraram o soft belly, tiveram o gênio de agarrar. Eu acho que foi e isso é do ponto de vista conceptual, das duas uma. Ou nós argumentamos que os preços são, afinal, fixados institucionalmente e que aquilo, de qualquer forma, não interessa para nada, ou então, Marx, nós temos um problema. E há um problema seríssimo e, no meu entender, inultrapassavelmente. O que é curioso é que o Marx está consciente disso. O Marx está consciente disso porque o esquema dele quer dizer que o M é função do V só, não bate certo com o facto de, empiricamente, depois o M ser função do C mais V. Mas se o M é função do C mais V, se as mercadorias se trocam na proporção dos seus preços
que traduzem, por sua vez, a proporção dos seus custos de produção na sua globalidade, C mais V, deixa, ipso facto, fazer sentido distinguir um capital C de um capital V. O M passa a ser função do C e do V, não é função do V só. A menos que depois nós resolvamos o problema com vários períodos, com uma cronologia, porque o próprio C são mercadorias e são mercadorias de períodos anteriores. Então é o V do T mais o V do T menos 1 mais o V do T menos 2, etc. Mas esses V do T menos 1, do T menos 2, vêm multiplicados, porque se este último vem multiplicado por 1 mais I, o do T menos 1 tem de vir multiplicado por 1 mais I ao quadrado, e o do T menos 2 por 1 mais I ao cubo, etc., por aí fora. Não é? Isso é um problema, no meu entender, não resolvido. Atenção, há uns anos atrás, e o Jorge é mais velho ainda do que eu, eu tive a sorte de debater estes problemas a sério quando se dava economia marxiana nas escolas de economia. Eu tive a sorte de ter um professor, um brasileiro, Nelson Rosas Ribeiro, que era um tipo que levava isto super a sério, e nós... O Nelson Rosas Ribeiro tinha uma enorme simpatia pelo Marx. E no meio da enorme simpatia pelo Marx, ele chamava-nos a atenção para este problema com uma lucidez e com uma decência humana e académica que eu acho que deve ficar, pelo menos, registada aqui. Depois nós debatíamos o Napoleone, não é? O Cláudio Napoleone, que estava muito na berra no princípio dos anos, finais dos 70, princípio dos 80, o Cláudio Napoleone, aliás, é traduzido para português, já não me lembro qual é que era a casa editora. Bom, isso, o próprio conceito de trabalho produtivo, o conceito de trabalho produtivo é outro imbróglio, no caso das ideias do Marx. Porque, por exemplo, eu e vocês, por exemplo, eu não falo do Jorge Bateira, que está aposentado agora, mas eu e, por exemplo, a Ana Costa, o Vítor Neves, estou a ver ali, nós se dermos ensino graduado, não somos trabalhadores produtivos. Mas como as nossas escolas, apesar de serem formalmente públicas, já trabalham como escolas privadas no ensino pós-graduado, se dermos aulas no doutoramento, somos proletários intelectuais e, nesse sentido, somos trabalhadores produtivos, porque o estudante de doutoramento paga o funcionamento dos cursos de doutoramento com as suas propinas, ao contrário do estudante da licenciatura, não é? E uma série de outros níveis, não é? Quando falo disto aos meus alunos, enfim, que vou apanhando acerca de Marx, em Sociologia, porque eu dou aulas de Sociologia, eu costumo trazer este assunto à baila, não é? O professor João Graça gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre o papel teórico da mercadoria especial. O papel teórico, a mercadoria especial, suponho que se refira à força de trabalho, naquilo que o Marx chamava a mercadoria peculiar, era a força de trabalho. Porque, no fundo, o Marx é um ricardiano. Quanto a estas ideias centrais, o Marx permanece um autor ricardiano. Agora, chama a atenção para uma série de problemas inerentes, e tenta resolver ele próprio vários problemas inerentes à escola ricardiana. É assim, quanto ao conceito de trabalho produtivo, nós temos aquele outro problema clássico, enfim, que tem a ver por exemplo, com os trabalhadores, o trabalho doméstico. O trabalho doméstico não é produtivo, não é? Os assalariados que o Marx excluía do proletariado eram tipicamente a criadagem. Porquê? Porque a criadagem tem um consumidor final, que é o próprio assalariador, não é? E os funcionários públicos. Os funcionários públicos não são produtivos, vivem dos impostos. Os criados também não. Não é? Enfim, pronto. O Marx tinha consciência, segundo a sua própria perspectiva, e isto é interessante, isso tinha a ver com a natureza social da relação e não com a natureza do trabalho desenvolvido. Porque há toda uma tradição de discutir o que é trabalho produtivo, o que é que não é trabalho produtivo. Para os fisiocratas só a natureza era produtiva. E por extensão, vamos lá, o trabalho agrícola. Mas já agora, para os fisiocratas não era o trabalho agrícola, era a natureza. Depois o Adam Smith diz que, bom, o trabalho vendável e tal...
o trabalho que dê produtos vendáveis, ok, o Adam Smith estende àquele que nós chamamos hoje o secundário, mas não explica se é por produzir produtos por oposição a serviços ou se é por serem vendáveis. Porque assim, se eu tiver uma mulher a dias aqui em casa, não é trabalhadora produtiva. Mas se eu contratar o serviço da housemaid e vier cá uma senhora da housemaid limpar uma casa, essa senhora é proletária da housemaid. Claramente, não é? Pronto, o Marx deixa em aberto uma série de problemas que são problemas ainda há toda uma enorme corrente de autores, correram rios de tinta acerca, por exemplo, do conceito de nova classe média, que é um conceito exposto, por exemplo, por sociólogos respeitáveis, como, por exemplo, o Wright Mills. Como é que os trabalhadores do terciário, como é que os trabalhadores do terciário, se forem assalariados, podem ser qualificados? Será que são proletariado, são nova classe média, são nova pequena burguesia, como dizia o Poulantzas, não é? Um autor que também esteve muito na moda em determinada altura. Há uma série de problemas que o Marx deixou em aberto e que são problemas por resolver ainda hoje, mas que são problemas aos quais podemos voltar, e eu acho que podemos voltar com proveito do estado da arte, com proveito do debate político e com proveito para nós próprios. Já agora, uma última nota, eu a seguir passo já a palavra, Jorge. Eu vou com isto tudo, vou falar praticamente do tempo que devia gastar, que é a questão de Marx estar convencido que isto podia ser ultrapassado por uma revolução mundial, não é? Uma revolução socialista, que seria uma revolução produzida pelo proletariado. O proletariado seria a classe que seria objeto de uma negação absoluta, porque todas as outras eram objeto de uma negação relativa, mas o proletariado era alvo de uma negação absoluta. Portanto, era uma classe que não tinha nada a perder e tudo a ganhar, e portanto, blá blá blá. Não é? Toda a gente conhece os versos, quase como é. Aquilo que fica gravado mais ou menos na memória coletiva. É assim, sociologicamente, eu devo dizer com toda a clareza que isso é um erro. As grandes revoluções têm a ver são desencadeadas por grupos que têm alguma coisa. Aqueles grupos que não são alvo de uma negação absoluta é que conseguem fazer revoluções. A pequena burguesia, em alguns casos, consegue produzir revoluções. O campesinato produz revoluções. As duas grandes revoluções inspiradas formalmente em Marx, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, foram de facto revoluções camponesas, sobretudo. E o proletariado que intervém nelas é um proletariado muito fresco. É um proletariado industrial de indústrias muito frescas e que estava em grande medida submetido à disciplina militar. Portanto, não, está muito longe das condições imaginadas pelo Marx. Não só essa revolução proletária não ocorreu, aquilo que aconteceu foi uma série de outras coisas, e de facto grandes revoluções formalmente inspiradas no Marx, mas não foram revoluções proletárias, e as grandes tentativas de reconfiguração da paisagem social oficialmente de acordo com o pensamento de Marx tiveram lugar em países que não lhes vamos chamar atrasados. Não lhes vamos chamar atrasados porque os teorizadores post-Marx que quiseram recuperar o legado do conceitual de Marx vieram a produzir um conceito que é o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, haveria países formalmente atrasados, na verdade não eram atrasados, eles tinham uma certa forma de desenvolvimento que era todavia um desenvolvimento subalterno em função de um quadro que se teria complicado muito mais, que era o quadro do chamado imperialismo. As teorias do imperialismo, eu não falo só da obra do Lenin, falo da obra do Hobson, falo da obra do Trotsky, falo da obra de todos os autores que pegaram no tema do imperialismo já no século XX, foram autores que tiveram de introduzir rupturas muitíssimo significativas com a obra do Marx, porque o Marx estava considerado que... O Marx estava convencido de que vinha aí uma grande revolução, que seria a Revolução Proletária, que instauraria o socialismo, que isso produziria a unificação política da humanidade. Há imensos problemas por resolver quanto a esta ideia, e finalmente que a própria obra do próprio Marx
não seria mais do que a expressão do proletariado. O Marx tem uma concepção em determinados trechos quase heteronímica dos seus escritos. O Capital não foi escrito pelo Marx. O Marx era só um heterónimo, como o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, etc. Karl Marx era um heterónimo do proletariado mundial. O proletariado é que escreveu o Capital. O Marx tinha uma concepção heteronímica da sua própria obra. A sua própria obra seria a expressão do proletariado. Ok, pronto, são 18h40, eu agora tenho mesmo de me calar. Jorge, diz tu alguma coisa, depois podemos voltar a falar com quem quiserem, mas agora deixemos falar o Jorge. Bom, então é a minha vez. Quero agradecer. Boa tarde a todos e dizer-vos que é um prazer estar aqui a falar-vos de um fundador de uma corrente da economia política que é o institucionalismo original. Digo original porque conhecemos um outro institucionalismo, o novo institucionalismo que não rompe completamente com a economia neoclássica. Aliás, já há um à parte para dizer que foi o Veblen quem inventou o termo economia neoclássica, para criticar os utilitaristas que fizeram nascer essa nova versão de economia política. Portanto, o institucionalismo do Veblen viveu, já agora, as datas 1857 a 1929. Morreu em agosto do ano em que houve o grande crash bolsista. E também acrescentar que ele era filho de noruegueses que emigraram para os Estados Unidos nos anos 30 do século XIX. Portanto, filho de noruegueses com uma cultura muito específica e uma educação muito rígida, de um luteranismo que era muito disciplinador, austero, mas que valorizava muito o conhecimento, a educação dos filhos. Ele era o sexto de 12 filhos e, para além do conhecimento e da vida austera, havia uma característica importante na vida daquela família que trabalhava numa quinta, num rancho, que era a partilha completa de todas as tarefas. Todos trabalhavam e ajudavam-se uns aos outros. Portanto, havia ali uma certa igualdade, um igualitarismo praticado no cotidiano. Bom, o livro mais conhecido do Veblen é A Teoria da Classe do Lazer, foi escrita em 1899. Só para clarificar, que eu não vou falar especificamente sobre essa obra, mas ela é aquela que é mais conhecida. É que frequentemente é considerado Veblen como um sociólogo. E, na realidade, ele diz no próprio livro, esse primeiro livro dele, ele fala numa teoria económica. Ele menciona mesmo que está a fazer teoria económica. O que quer dizer que tudo o que ele vai discutir é para apreciar do ponto de vista das repercussões que aquilo tem na economia. E, portanto, vai recorrer a várias disciplinas. Nós estamos aqui no evento que invoca interdisciplinaridade e realmente Veblen praticou interdisciplinaridade. Ele vai buscar a etnologia, vai buscar a antropologia, vai buscar a psicologia, não a psicologia, enfim, individualista, uma psicologia com dimensão social. E confronta todo o seu conhecimento, confronta a escola marginalista. E, nesse sentido, é muito importante ler aquele artigo que já é muito divulgado, porque é que a economia não é uma teoria evolucionista. Bom, eu não vou falar da biografia dele, mas iria apresentar a minha conversa em 4 pontos. Mencionarei cada um deles. Primeiro ponto, Veblen entendeu, e aqui usa a palavra o capitalismo, entendeu o capitalismo olhando para a sua gênese, para a emergência da propriedade e dos processos de acumulação. Portanto, ele vai lá atrás às sociedades primitivas e tem uma visão histórica da evolução da propriedade e dos processos de acumulação. E vai buscar aí.
Se quisermos entender, portanto, o sistema económico capitalista de hoje e o do tempo de Veblen, temos que remontar, ir até essas origens. Ele distingue duas etapas, grandes etapas. O estádio selvagem, daquelas comunidades primitivas, pacíficas, vivendo da agricultura ou de pequena caça, produzindo os utensílios, autossuficiente. Portanto, pequenas comunidades relativamente tranquilas. Depois, há uma segunda etapa, ou um segundo estádio, que é o estado predador, a etapa predatória, em que aí, do estado selvagem, se passa para essa nova etapa predatória, numa forma de conquista de outras comunidades, de rapina, de acumulação por captura de bens de outros, e a transição para essa etapa é feita de uma forma gradual, evidentemente. Ele fala, por exemplo, na produção segundo um instinto que ele classifica. Ele usa a palavra instinto, hoje isso não teria pertinência usar a palavra instinto, mas ele usa a palavra instinto de trabalho eficaz. Quer dizer, a preocupação de fazer as coisas bem feitas, sem desperdício. E esse tipo de trabalho eficaz estava presente em comunidades muito pobres que tinham que se entreajudar, de sobreviver, de não desperdiçar nada. Mas ele identifica também um outro aspecto psicológico, que é o da emulação, que é o de tentar fazer melhor que o outro, ou competir, chamemos, mas no sentido de fazer melhor, ter mais. E então isso permite aumentos de produtividade na medida em que nessa produção de pequenas comunidades se vai conseguindo aperfeiçoar os instrumentos, se vai conseguindo aumentar a produtividade gradualmente, e isso já permite um excedente que permite também fazer instrumentos de guerra, permite fazer instrumentos que permitem caçar mais longe e combater. E, portanto, há toda uma transição gradual dessa etapa selvagem para uma etapa predatória. Numa primeira fase, ele chama-lhe bárbara. Imaginemos as conquistas, invasões da Europa pelos bárbaros. Ele fala do feudalismo europeu, do feudalismo do Japão, em que, de facto, do que se trata é de conquistar, de confrontar outras comunidades. Depois ele distingue dentro dessa fase predatória uma outra que é pecuniária, que é quando entra a moeda, entra as trocas, o comércio, e aí já há um certo processo civilizatório em que abranda a violência, sobressai novamente esse instinto de trabalho eficaz, sobretudo na economia do artesanato, dos pequenos burgueses, artesãos autónomos. Essa fase é uma fase em que se não vê tanto essa predação. Mas depois, com a evolução, com os equipamentos, a introdução de escalas de produção maiores e negócios de grande escala, começa esse artesanato do pequeno burguês perde força e entra em ação um capitalismo que já é um capitalismo de grande empresa, de grandes negócios, que submete cada produtor a novas circunstâncias, e aí entra outra vez uma maior violência nessa etapa da máquina. E, portanto, é predatória, pecuniária. Bom, eu acho que não posso demorar-me assim muito nos detalhes de cada uma destas etapas. Agora, devo realçar que nessa etapa de predação não se trata apenas de caça e de conquista. Trata-se de ver essas atividades que exigem força como qualquer coisa que confere honra, confere dignidade. Então, quem é capaz de maiores proezas é mais admirado e exibe essas proezas a partir da exibição dos produtos da conquista. Portanto, começam aí a distinguir-se as atividades nobres
que são aquelas da violência, da caça, da conquista, e as atividades menores, as atividades do trabalho diário, do fabrico de peças de artesanato, atividades que Veblen chama justamente industriais. Então distingue atividades industriais de atividades honrosas. As honrosas são as da violência, da conquista sobre outras comunidades. O trabalho menor é justamente aquele que produz coisas úteis. Bom, o que há aqui de importante neste ponto? É o facto de, na captura, além de recursos materiais, vêm junto alguns homens que não foram mortos e que serão escravos, e vêm as mulheres, que são arrastadas também. Essas não são mortas, são preservadas, porque essas têm uma tripla utilidade, tripla função. Desde logo, o facto de aparecerem na comunidade arrastadas de outro lado são sinal de poder. E para Veblen é muito importante, toda a análise dele anda, em última instância, em torno do poder. Mesmo quando ele fala de riqueza, a riqueza é um instrumento para mostrar poder. E, portanto, a mulher capturada como sinal de poder, como fonte de rendimento adicional, porque vai ser posta a trabalhar para o senhor conquistador e, portanto, vai produzir mais, os excedentes vão crescer. E, por outro lado, como as mulheres não são bens de consumo, portanto, quando é bens de consumo, há uma obrigação de partilhar esses recursos que são perecíveis pela comunidade. Ali não, ali permanecem. Não são bens de consumo, são pessoas que são sujeitas ao... Desculpem, mas eu não consigo travar a ligação aqui ao meu computador, apesar de ter o telemóvel. Desculpem lá, mas isto está aqui uma coisa que eu não consigo evitar, apesar do silêncio no telefone. Bom, há aqui uma conexão ao computador que não consigo desativar. Então, o que é que acontece? Essas mulheres ficam na propriedade do senhor e tornam-se a base de um vínculo em que uma delas é escolhida para organizar o trabalho das outras, e nasce aí, de certo modo, em simultâneo, a instituição da propriedade, e notem, propriedade porque é possuído de uma forma permanente, não partilhada, e que são as mulheres, e, por outro lado, a instituição do casamento. O casamento enquanto um vínculo de subordinação entre um homem e uma mulher, em que ela tem ali um papel específico naquela coordenação das tarefas domésticas. A evolução deste esquema até aos nossos dias existiu para Veblen. Ele identifica as diversas passagens, etapas da história até ao capitalismo do seu tempo e realça uma coisa importante, é que ao longo da história estes dois aspectos do trabalho, o gosto pelo trabalho bem feito, e que é algo positivo a valorizar e que ele desejaria que fosse algo que se generalizasse. Mas, por outro lado, também a exibição da riqueza e a exibição do consumo e a emulação discriminatória, ou às vezes invejosa, a emulação, permanecem ao longo do tempo e misturam-se em graus diversos consoante as etapas da história. E, desse ponto de vista, ele caracteriza o capitalismo do seu tempo como o regresso em força dessas características predatórias, executadas mesmo pelos grandes donos, os donos das grandes empresas do capitalismo americano, que estava a crescer e a tornar-se a maior economia do mundo, ultrapassando a Inglaterra na viragem do século XIX para o século XX. Este é o meu primeiro ponto. Portanto, uma panorâmica da origem da propriedade, da origem da instituição da propriedade e de como tudo isso, se quisermos entender a sua origem, temos que ir buscar lá atrás. Segundo ponto, o capitalismo americano do início do século XX, uma economia e uma sociedade muito desigual,
e exibindo excessos. Esses excessos só podem ser compreendidos à luz do que eu disse no ponto 1. Portanto, os ricos exibiam ostensivamente a sua riqueza como um marcador social. Agora, século XX, início do século XX, quando Veblen estava a discutir o capitalismo dos Estados Unidos, não bastava acumular riqueza, era preciso exibi-la, dá-la a conhecer. A justificação da acumulação está na honorabilidade que ela dá. Ou seja, a exibição dos sinais exteriores de riqueza constitui um status social e é isso o que importa para o capital. Mais importante do que ter a riqueza e usufruir materialmente dela é o estatuto social que aquilo lhe dá no contexto em que vive. Num livro de 1904, A Teoria da Empresa, o Veblen compara os barões da indústria, às vezes chama-lhe os barões do roubo, porque, como vocês sabem, a linguagem popular conta. Muito recentemente vi alguém aqui nas redes sociais comentar uma fotografia de Passos Coelho dizendo: esse é o gatuno, é o ladrão, tirou-nos as pensões, tirou-nos os salários. Portanto, a explosão da cólera social faz, numa sociedade muito desigual, falar dos ladrões. Então ele chamava os barões do roubo também. Porquê? Porque têm comportamentos primitivos. Ele achava que, por exemplo, algumas manipulações de preços eram resultantes de restrições na cadeia produtiva deliberadas para conseguir fazer subir os preços e ganhar mais dinheiro, mesmo que com isso tivessem que pôr as máquinas a trabalhar abaixo da sua capacidade e atuar em cartel com outros proprietários de grandes empresas, sem olhar às consequências do ponto de vista social sobre os trabalhadores, algo que indignava muito Veblen, que nisto tem um olhar moral, é que ele achava que isto era um desperdício. Tal como ele achava que aquele gosto pelo trabalho bem feito e eficaz, sem desperdícios, era o que deveria orientar uma sociedade, ele olhava com indignação para estes comportamentos dos capitalistas do seu tempo. Portanto, em vez de olhar para as necessidades das pessoas, eles queriam era saber do seu lucro. Portanto, uma sociedade orientada para o lucro, para obter um estatuto de classe do lazer, classe ociosa. Que, na realidade, aqui a palavra ociosa não é para ser levada à letra. O facto de irem ao escritório da empresa, o facto de terem reuniões, de fazerem lobby, etc., essas pessoas entendiam que estavam a fazer trabalho empresarial. Para Veblen era uma inutilidade, uma perda de tempo, um desperdício, e frequentemente era aquilo que a expressão que ele usava era sabotagem. Ou seja, o capitalista, pela lei, tinha o direito à sabotagem. Era assim que ele causticamente caracterizava a economia do seu tempo. Bom, terceiro ponto. Só são 4, portanto. Terceiro ponto, o evolucionismo de Veblen e a história. O Veblen tem um modelo de articulação entre a economia, a realidade produtiva e as instituições, que ele não designava por instituições frequentemente hábitos de pensamento consagrados. Aqui, depois a gente mais adiante pode voltar a esta questão do conceito. Mas pronto, a realidade produtiva, sobretudo com as mudanças tecnológicas, há quem atribua ao Veblen uma grande prioridade à tecnologia, à inovação tecnológica. As mudanças nas tecnologias induzem mudanças no processo produtivo. Isso tem repercussões nas capacidades dos trabalhadores, nos seus hábitos, os seus ritmos, turnos, etc. E, por sua vez, essas mudanças comportamentais ligadas ainda à produção vão repercutir-se mais adiante em mudanças na cultura, em mudanças nos poderes, em regras ou normas até legais, nos papéis sociais desempenhados, ou seja, mudanças nas instituições. Portanto,
mudança na produção, que vai, através das atividades humanas, ela ligadas, e às repercussões na vida social, à mudança nas instituições. E as mudanças nas instituições não ficam por aí, porque depois elas próprias moldam a natureza humana. E aqui entra, de facto, uma dimensão recursiva. É causalidade de baixo para cima e causalidade de cima para baixo. Portanto, complexidade neste processo. Claro que o Veblen, preocupado com a melhor ciência do seu tempo, que ele viu em Darwin como o revolucionador do pensamento científico ligado à biologia, mas também à visão de que tudo tem que ser explicado por causalidades. Claro que na altura as causalidades eram muito mecânicas, era causa e efeito, causalidade eficiente, e não tinha ainda esta noção de causalidades com feedbacks positivos ou negativos, com sistemas complexos, auto-organizados, coisa que ainda não era a altura de se pensar nesses tempos. Só no século adiante, bem adiante, no século XX, é que se começa a pensar nesses termos. Este evolucionismo, nestas relações que vão evoluindo com o tempo, o evolucionismo tem alguma retórica de tipo darwinista em algumas partes dos textos, porque ele fala em variação, retenção, seleção. Não diz exatamente nestes termos, mas na prática é isso. Certas variações são mais adequadas, mais adaptadas, essas sobrevivem mais, as outras vão se perdendo, no final estas é que se mantêm e acabam por ficar as selecionadas. E, portanto, um processo longo em que é preciso dar tempo a que se reproduza e se retenham as variantes favoráveis e se vão perdendo, desaparecendo as que são inadaptadas. Mas há outras passagens dos textos dele em que ele fala em evolução como adaptação às novas circunstâncias. E então esta adaptação às novas circunstâncias não é necessariamente do tipo darwinista. Diríamos que podia ser lamarckiano. E, portanto, verdadeiramente ele tem consciência que não sabe bem qual das duas deve privilegiar e, em dado momento, chega a dizer mesmo qualquer que seja a forma, o que importa é que há um desenvolvimento ao longo do tempo e que isto evolui. Portanto, aqueles economistas que se agarraram mais à inspiração darwiniana cometeram algum equívoco ao tentar encontrar formas de analogia, de variação, retenção, seleção para tudo e a querer explicar tudo nesses termos, porque nem o próprio Veblen estava seguro de que esse seria o bom caminho. Mas é verdade que ele tinha uma admiração especial por Darwin, mas como outros autores destacaram, ao longo da obra de Veblen, essa admiração por Darwin acaba por se reduzir no essencial a isto. A gente tem que procurar as causas e o encadeamento das causas na realidade a explicar. E por isso é que ele fala em causalidades cumulativas, porque umas geram outras e os efeitos vão se acumulando, etc. E isso é a atividade que ele acha científica, por contraposição às explicações dos economistas neoclássicos que eram idealistas, que não procuravam a realidade concreta e as causalidades como elas acontecem realmente no terreno. Agora, há um ponto central para terminar este tópico. O ponto central é este. O Veblen não tem uma concepção teleológica desta evolução. Ou seja, esta evolução, qualquer que seja o processo, com aquele modelo ligando evolução material e evolução das instituições, qualquer que seja a forma como isso se passe, não tem um destino conhecido. A evolução é aberta. A seguir ao capitalismo não sabemos o que será. Pura e simplesmente. Neste ponto, sim, é um darwinista. E, portanto, eu passaria ao meu último ponto, quarto ponto. A relevância do Veblen para o século XXI. Porque a crítica do capitalismo que Veblen faz é uma crítica essencialmente moral. Porque é uma sociedade que nega as necessidades humanas.
e funda os seus princípios em tudo o que dê poder. E, nesse sentido, as sociedades em que vivemos ainda reproduzem de uma nova forma, de uma forma mais sofisticada, a barbárie primitiva. Segundo aspecto de relevância, ele antecipou, de certo modo, aquilo que depois veio a ser a escola dos análogos, porque é uma análise do tempo longo, o tempo longo, neste caso, das instituições. Brodel, lembro Brodel, mas lembro também, por exemplo, o trabalho atual do Emmanuel Todd, em França, que faz uma explicação histórica com base em estruturas familiares arcaicas. E, portanto, o livro que ele publicou, está aqui traduzido em Portugal, Onde Estamos, é sobre isso. É interpretar o que acontece hoje nas sociedades contemporâneas, encontrando diferenças que são remetidas para origens de estruturas familiares que eram bem diferentes em tempos antigos. E que isso ainda hoje tem influência sobre a cultura, o modo de viver dos nossos dias. Veblen já tinha isso na sua antecipação com o tempo longo das instituições. Terceiro tópico deste último ponto, o Veblen mostrou a autonomia da cultura relativamente à economia. Ou seja, para ler a economia, nós precisamos sempre de alguma linguagem, precisamos de símbolos, nós precisamos de teorias. E mesmo quando estamos a observar empiricamente, por exemplo, o consumo, nós estamos a ver ali símbolos do estatuto social da pessoa. E, portanto, há toda uma hermenêutica da economia que ele traz ao discutir a importância da cultura na reprodução do capitalismo e na sua consolidação social. Aliás, toda a gente sabe o que é que significa toda aquela exibição da publicidade, que já no tempo dele ele identificou. No fundo, trata-se de promover, através das ideias, estou-me a lembrar também das nossas televisões hoje, o que é que elas produzem? Produzem a conformação da sociedade às exigências do sistema económico capitalista. Mas é uma conformação que é simultaneamente resignação e desejo. O desejo de ter aquilo. Porquê? Porque se trata de, no tal princípio da emulação invejosa, de que fala Veblen, também hoje nós fazemos o mesmo. E todas as classes têm como norma de medida da sua ambição de estatuto social é olhar para os de cima, não é dizer eu estou bem porque estou melhor do que aqueles. Não, eu gostaria de estar como aqueles. Portanto, olhar para cima, olhar para o... E a última norma é a última classe, que é a do luxo. E, portanto, eu acho que a emulação comparativa manipulada através dos meios de comunicação, através da publicidade, etc., é uma análise muito certeira dos mecanismos sociais do capitalismo. O Gramsci e o fenómeno da hegemonia através dos valores, da ideologia e do consumo dos poderosos está também em Veblen. Portanto, eu terminaria dizendo que, apesar de tudo, quer dizer, destas coisas interessantes que Veblen descobriu, porque ele antecipou o que veio a ser a moda, o que veio a ser o marketing, ele teve também ambiguidades, insuficiências, e nisso ele também é atual. Porquê? Reparem, ele foi um estruturalista. Ele quis estudar as estruturas sociais e culturais desde os tempos primordiais até hoje, com as suas variantes, combinações de aspectos contraditórios, mas quis ver a realidade, estudá-la, a evolução das estruturas. Mas, por outro lado, ele também foi um pós-estruturalista. Porquê? Porque, apesar de tudo, ele deu uma importância enorme à semiótica. Os símbolos, como marcadores sociais, enviam um sinal. O
o carro que se compra, a roupa que se usa, tem que ter um preço que seja diferenciador e tem que ter uma estética que também seja diferenciadora. E tudo isso, conjugado, permite fazer estratificações de classe. É na roupa, é no carro, é no sítio onde se passa férias, é no bairro onde se vive, etc, etc. É todo um conjunto de aspectos que fazem com que a imagem seja crucial para ler a realidade económica e as decisões que não são, afinal, de racionalidade calculatória da utilidade, mas são decisões em função de como é que eu quero parecer, como é que eu quero ser, que estatuto é que eu tenho. Estou eu relegado para cá para baixo e já não tenho expectativas de melhorar a minha vida? E melhorar a vida é ascender socialmente. E, portanto, aqui Veblen percebeu a importância da imagem, da leitura dos símbolos, de tudo isto. E, portanto, o debate entre estas correntes, estruturalistas, pós-estruturalistas, o que é que vale, ou ainda com outros nomes, entre realismo e construtivismo, são debates em aberto ainda nos nossos dias. E Veblen é um bocado modelo dessas contradições e desses conflitos de paradigmas. É, portanto, toda uma conversa filosófica que fica em aberto. E terminava por aqui. Muito obrigado, Jorge, e também João, pelas vossas intervenções. Agora temos, eu penso, cerca de 35 minutos para discussão e debate. Vou só aqui dar a visualização. Portanto, eu pediria que, exato, fossem usando a função aqui disponível para o efeito no Zoom. E eu vou já passar a palavra ao Pedro Cardoso. Obrigado pelas intervenções. A minha questão seria mais dirigida para o professor João Carlos sobre a obra do Marx. A obra do Marx é uma obra incompleta, era muito ambiciosa, incompleta, mas mesmo assim acaba por ser um dos autores mais completos, se não mesmo o mais completo da modernidade. É um autor que tem uma dimensão filosófica, tem uma dimensão de economia política, tem uma dimensão de prática política, prática revolucionária. Ele é um autor muito relevante e que influenciou muito a história recente, nomeadamente do século XX, e de alguma maneira nas faculdades o Marx, nas faculdades de economia, é tratado de uma forma residual, não é? E a minha questão ia nesse sentido, de como é que, digamos, comenta este aspecto, esta realidade, provavelmente já foi diferente há algumas décadas atrás, mas como é que comenta este aspecto de secundarização do Marx na universidade? E gostava que comentasse também abordando dois aspectos ou duas ideias da obra do Marx que penso que não abordou na intervenção. Por um lado é a natureza de classe do Estado e por outro o papel da ideologia, nomeadamente a ideologia dominante, na forma como influencia todos os aspectos da vida social, nomeadamente mesmo a própria produção científica. Viva. Não, peraí, não sei se responde já ou não, ou se faz um molho de questões. Não, sim, pode responder já. Ok. Pronto, obrigado pelo. Quanto à exclusão do Marx, se imporia uma conversa mais longa acerca daquilo que é o ensino da economia. Eu tive a sorte de fazer a licenciatura, não só num período em que a licenciatura era mais longa ainda, era 5 anos, eu tive 5 anos de licenciatura, e foi um período em que eu tive uma cadeira anual inteira acerca de Marx e dos debates suscitados pela obra de Marx, para além de uma outra cadeira anual que era... eu logo no primeiro ano tive tive a sorte de ter uma espécie de recapitulação. Aquilo não se chamava História da Economia Política, mas era quase. Era
uma cadeira anual de história da economia política toda, desde os mercantilistas e por aí fora, vínhamos até ao Keynes, dos mercantilistas a Keynes. E a Keynes e a síntese neoclássica, isto logo no primeiro ano, uma cadeira anual. Depois no segundo ano, e pelo meio, assim, de várias outras, tive uma cadeira anual inteira. Quando eu digo uma cadeira, eram cadeiras anuais, na altura o ensino não estava, só secundariamente é que as licenciaturas estavam semestralizadas. Tratava-se de cadeiras anuais, meninos. Era uma cadeira anual inteira a debater assuntos relativos à obra de Marx. Tive a sorte de ter isso. Eu acho que posso dizer, olhando mesmo para alguns de vocês mais novos, por exemplo, a Ana já não teve isso. A Ana ainda deve ter apanhado alguma coisa, se bem me lembro. No meu tempo era semestral, desculpa lá, interromper. Semestral, ainda tiveste uma cadeira semestral de Marx e debates relativos ao Marx. Hoje em dia o que é que eu posso dizer? Claro que tem a ver com a evolução política global, com as pressões da envolvência, não é preciso ser institucionalista, institucional aqui num sentido estrito, mas pressões para... Pronto, e depois também um ambiente geral, porque realmente as coisas são causa e efeito, não é? É claro que condenar-se ao silêncio, à ignorância, pôr-se um véu em cima disto, tratar-se... Assim, é claro que tem repercussões sobre o ambiente intelectual global. Atenção, o Marx era um autor, quanto a vários aspectos. Ele subscrevia várias das teses daquilo que eu chamei a mainstream ricardiana. Ouçam, aquele problema da chamada transformação dos valores em preço faz sentido num contexto em que se assume a chamada perequação da taxa de lucro. A perequação da taxa de lucro supõe aquilo a que depois outros chamaram a concorrência pura e perfeita. O modelo do Marx é um modelo de concorrência pura e perfeita. O Marx é um autor clássico, puro, quanto a várias das suas assunções. Vários daqueles autores que vieram depois estabeleceram a teorização toda da concorrência imperfeita, estas coisas que o Jorge esteve a referir-se a propósito do consumo ostentatório, são discussões pós-marxistas. É claro que vários autores de gerações posteriores, que se consideravam os próprios discípulos de Marx, tiveram que integrar estes outros aspectos nas suas próprias conversas, mas isso em grande medida está ausente da obra de Marx, e era natural que estivesse. O Marx vive num ambiente de Inglaterra vitoriana, repara, e portanto aquele efeito de consumo de classe média, o Keep Up with the Joneses, é claro que não se pode esperar que o Marx pusesse a discutir o Keep Up with the Joneses, coitado do Marx. Isso só quanto a um aspecto muito particular. Agora, quanto àquele... atenção, depois há histórias diferenciadas de escola para escola e de disciplina para disciplina. Em Sociologia, eu dou aulas de Sociologia, eu depois inflei a minha carreira académica. Estas etiquetas disciplinares valem o que valem. Saibam o que é isto, no fim de tudo vale bola. Mas, enfim, mas como nos dá o pãozinho, isso é que nos dá o pãozinho a nós e nos permite, não é? Primum, como é que é? Primum vivere dende filosofare, não é? Quer dizer, nós temos garantido o pãozinho, não é? Convém não esquecer esse aspecto, senão não podíamos estar aqui, não é? Bom, ok, isto para dizer o quê? Em Sociologia dá-se Marx, mas dá-se Marx de uma forma muito enviesada, que são as classes, e depois as classes, e depois é a classe média, a nova classe média, blá, blá, blá. E depois essa conversa toda inumerável, quanto à qual se deve dizer que muitas vezes... Eu não digo que as respostas estivessem todas no Marx, é claro que não, mas o Marx, se nós o levarmos a sério, o Marx escreve, por exemplo, que o cozinheiro, a cantora de ópera, não sei o quê, se estiverem a trabalhar, se estiverem a fazer uma patuscada para os amigos ou cantar para os amigos, é trabalho improdutivo. Mas se estiverem a trabalhar na cozinha do restaurante são trabalhadores produtivos. A cantora de ópera e a concepção do Marx não exclui de modo nenhum os chamados trabalhadores imateriais. Agora, correram rios de tinta acerca da alegada importância crucial de nós deixarmos de ter um proletariado blue collar, porque supostamente o proletariado eram só os blue collar, produtores materiais, e passarmos a ter uma classe white collar
que era produtora de serviços, basicamente. Claro que esses produtores de serviços eles recobrem situações muitíssimo diversas. Alguns de nós, como eu disse há bocado, na brincadeira, mas a brincar é verdade. Se eu for um professor de uma universidade privada, eu sou trabalhador produtivo, de acordo com os critérios do Marx, sem espinhas. Eu sou produtor, sou trabalhador produtivo sem espinhas, apesar de ser um professor que vai ali dizer bococó, umas quantas coisas que se perdem no vazio, a menos que haja depois uma gravação, porque depois a própria distinção entre aquilo que é material e aquilo que não é material depende do condicionalismo tecnológico geral. Esta conversa está a ser gravada e, portanto, daqui a 100 anos alguém reconstruindo e tal consegue captar até o timbre da nossa voz. Vejam lá, não, há uma série de coisas que dependem das circunstâncias. Agora, o que é que as teorias do Marx acerca do Estado e da ideologia, o Diabo 4 têm a ver? Há uma ênfase no Marx, ele escreve isso alguns nos fundamentos da crítica da economia política, que é tal como não entendemos, tal como não partimos da ideia que o homem faz de si mesmo para compreender aquilo que ele é, para estudar aquilo que ele é. Nós com as sociedades é a mesma coisa, também temos de saber primeiro aquilo que as sociedades são realmente para conseguir compreender os discursos, como hoje diríamos, que elas constroem, as narrativas que elas produzem acerca de si mesmas. Nós primeiro precisamos de olhar para baixo, para aquilo que as sociedades são. Agora, isto coloca... O Marx parte desta... Agora, isto depois tem uma série de problemas, essa tese, porque as ideias que eu faço acerca de mim mesmo são tão materiais quanto aquilo que eu como. Repare, aquilo que eu como, ou a maneira como durmo, ou a casa onde habito, ou o carro que eu tenho ou que não tenho, etc., se fazem parte da produção da minha vida material, mas as minhas ideias, as concepções, minhas e suas e toda a gente, a distinção, portanto, entre infraestrutura e superestrutura é muito mais. Se calhar o Marx teria de reelaborar a sua tese. Porque, assim, porque há toda uma tradição de autores oficialmente marxistas que se veem obrigados depois a reconhecer aquilo que eles dizem. Bom, mas a superestrutura reage sobre a infraestrutura. Ok, de acordo, mas se a superestrutura reage sobre a infraestrutura, então tens de pôr a tua casa ao contrário, porque para ti a superestrutura já está em baixo e tu estás a chamar a distinção entre super e infraestrutura deixa-se fazer sentido. A teoria do Estado a teoria do Estado do Marx é assim, o Marx tem uma série de teorias pontuais acerca do Estado. É claro que no meio desta concepção teórica mais ampla que eu enunciei há bocado, o Estado é mais uma das superestruturas e, portanto, nós temos que olhar primeiro para a infraestrutura para a compreender. Mas depois o Marx reconhece que as diferenças estatais podem determinar influências enormes na trajetória das sociedades e trajetória também do ponto de vista económico. Por exemplo, quando ele escreve acerca do golpe de Estado de Luís Napoleão Bonaparte em 1851, ele, a páginas tantas, atribui aquilo ao facto de o facto dos franceses terem uma sociedade com muitos camponeses é que permitiu aquele fenómeno de bonapartismo. Mas depois o fenómeno de bonapartismo tem repercussões sobre a trajetória política e logo também a trajetória económica da França, não é? Pronto, nós podemos continuar com essa conversa indefinidamente, mas já estou a roubar, já há bocado roubei tempo de antena ao Jorge e estão ali mais pessoas a querer falar. Está ali o Filipe Sousa de mão no ar também. Eu calmo. Isto é uma resposta muito insatisfatória, Pedro. Desculpe lá, mas... Não, sim, eu ia apenas dizer que a partir de agora talvez seja bom tentarmos ser um bocadinho mais concisos aqui nas respostas. Mas agora daria a palavra ao Filipe Sousa. Bom, boa tarde. Queria só comentar no que o professor João mencionou, dar um viva à Universidade Brasileira, que é um pouquinho atrasada, e eu ainda tive uma cadeira semestral de Marx, tive uma cadeira semestral dos institucionalistas e fiz a licenciatura há 10 anos. Assim, o fato da gente estar um pouquinho atrasado e ficar copiando as modas, essa moda ainda não chegou no Brasil, mas está vindo, vai chegar. Vantagens do atraso. Pois, exato. E eu tenho uma pergunta para cada um dos professores. Professor, quando eu mencionei no chat mercadoria especial, eu estava mencionando lá no Marx a respeito da moeda especificamente. E se o lucro no mercado é uma espécie de chancela da mais-valia extraída no processo de produção,
se eu não tiver entendido errado, qual é o papel teórico, então, do prejuízo? Porque no prejuízo, supostamente, daria a entender que a mais-valia poderia ser negativa, por assim dizer, né? Uma vez que, se é o lucro que chancela a mais-valia, qual que é o papel teórico do prejuízo, por exemplo? Essa é a pergunta do professor João Graça. Eu queria fazer uma pergunta também para o professor Jorge. O professor mencionou que a crítica do Veblen é moral, concordo absolutamente, mas eu queria também um pequeno comentário sobre a crítica do ponto de vista teórico, porque eu estou me lembrando aqui especificamente do artigo de 89, de por que que a economia não é uma ciência revolucionária, e me parece que o substrato da crítica do Veblen naquele artigo é uma correta concepção do que é o ser humano, e o ser humano não é uma calculadora de prazeres e dores benthamiana, do Jeremy Bentham. Então, me parece que essa parte teórica de fazer uma leitura correta da realidade social também tem uma parte, tem joga um papel importante na crítica que o Veblen faz à própria teoria mainstream do seu tempo. Queria só saber se é isso mesmo ou se eu não estou entendendo de maneira equivocada. Eu diria que agora talvez seja melhor começar o Jorge a responder. Sim. Ok, obrigado pela pergunta, Filipe. Eu acho que Veblen rejeita o utilitarismo do pensamento inglês e o que ele diz, no fundo, é o seguinte: há uma concepção errada do ser humano nessa teoria neoclássica e, portanto, é para deitar fora. A teoria neoclássica não serve. É uma construção ideológica que não assenta na realidade. Para termos uma noção, uma análise económica, temos que ver a realidade. E a realidade é que o ser humano é um ser humano em interação social. É um ser humano integrado numa sociedade. E, portanto, quando toma decisões, não toma decisões de tipo utilitarista, no sentido imediato do termo. Ele toma decisões que melhorem a sua condição, eventualmente material, mas também social. E, portanto, melhorar a sua condição social não vai adquirir uma peça de roupa apenas para se agasalhar e ver a utilidade em termos de protege do frio, está adequado à temperatura ou não. Ele vai comprar a roupa em função do padrão de vestuário que os daquela classe vestem. E se tiver dinheiro para imitar os de uma classe superior, ele gastará mais. Portanto, é um olhar sobre as decisões de consumo, como também sobre as de produção, produzirá mais ou produzirá menos, não para otimizar o lucro, mas para maximizar o seu estatuto social. Dito de outra maneira, se precisar de perder dinheiro comprando órgãos de comunicação social para aumentar o seu prestígio, ele fala-á. Portanto, arruína completamente com aquela lógica da racionalidade calculatória, da otimização do lucro ou otimização da utilidade. Para já diria isto. Posso? Relativamente à questão suscitada pelo Pedro, pelo Filipe, aliás, enfim, pelo menos a questão principal, a questão relativa ao prejuízo, a concepção do Marx é de que as coisas, ele não sei se o escreve desta maneira mesmo, mas o raciocínio dele é válido estatisticamente. A sociedade a economia capitalista é uma economia, aliás, na qual há uma mercadoria misteriosa, porque há uma circulação que é ela própria misteriosa, em vez de ser o MDM, é o DMD'. Todavia, este DMD' tem na base relações comerciais que são de verdadeiros equivalentes. Ou seja, na transação comercial, circunstancialmente, fulano engana Beltrano, e Beltrano é, portanto, enganado. Mas pronto, ok, o delta positivo de uns é o delta negativo de outro. Mas sendo assim, como é que
todos eles, ou estatisticamente, ou em termo médio, Marx utiliza muito essa expressão, em termo médio, é possível aquilo acontecer. É claro que não pode haver uma atividade capitalista que em termo médio dê prejuízo. Se houver, ela vai ser selecionada. Aliás, esse é vai ser selecionada para baixo, vai ser expurgada. É uma das dimensões do Marx. A economia capitalista é uma economia que vive do expurgo permanente. O capital revoluciona constantemente as condições produtivas e quem não é capaz, tchau. É uma lógica quase darwiniana também, desse ponto de vista. Aliás, a questão dos intercâmbios intelectuais com o Darwin daria direito a mais outra conversa desta, quer a respeito do Veblen, quer a respeito do Marx. Agora, eu acho que a resposta que posso dar é essa. O prejuízo, se existir repetidamente, significa down and out, como os outros dizem, né? Circunstancialmente pode haver prejuízo, claro, mas em termo médio há lucro. E o mistério mesmo é como é que, não aldrabando ninguém a outrem, estatisticamente falando, como é que pode haver de todo um DMD linha, não é? O chamado mistério da mais-valia, que é uma parte muito importante, quer teoricamente, quer retoricamente, quanto à forma como o Marx expõe as suas ideias. Enfim, é o que tinha para lhe dizer. E agora temos o Rui, a quem eu passo a palavra. Boa tarde. Estão ouvem? Desculpe. Sim. Sim. Pronto. Ora, muito boa tarde. Bom, a minha pergunta, na verdade, era para o professor João Carlos, que era, e talvez fazia até estendia depois de uma forma de comentário mais abrangente para o professor Jorge Bateira. A pergunta seria esta: na segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos 50, 60, no pensamento marxista, falo a partir da escola de Monthly Review, o Sweezy, Ban e outros autores, depois o Mandel, surgiu muito um debate sobre transferências internacionais de valor, ou seja, como é que a apropriação do valor produzido em diferentes partes do mundo eram apropriados por economias capitalistas, que essa ou não forma justificaria a manutenção de estados de atraso, como se foi usado, ou de subdesenvolvimento, que levariam à ideia de que o subdesenvolvimento é criado pelo próprio desenvolvimento capitalista. E, na verdade, a pergunta era saber, vendo que, neste caso, tanto da ótica do Marx, como até de uma ótica de quem pensa estas questões na etapa atual, imaginemos no caso de Portugal, uma economia periférica de um contexto do espaço do euro, em que medida é que em que essa lógica de raciocínio ajuda ou não a perceber como é que se distribuem e como é que são redistribuídas a produção de valor gerada a nível global, basicamente. Era essa. Bom, neste caso, obrigado, Rui, pela pergunta e comentário. E neste caso, enfim, não sei quem quererá começar a responder. João? Sim, houve toda uma tradição. Houve um autor que não mencionou, o Arguiri Emanuel, que escreveu uma obra que também foi traduzida para português. Chamava-se mesmo A Troca chama-se, uma obra chamada A Troca Desigual, que é uma obra remotamente inspirada. O fundamento do raciocínio está inspirado numa ideia que nós encontramos em Marx, que é que, de facto, os setores ditos com uma composição orgânica inferior à média transferem mais-valia para os setores com uma composição orgânica superior à média. Isto é a tal perequação a perequação da taxa de lucro ricardiana e depois a transformação dos valores em preço significaria já em si mesmo uma transferência de valor
de setores com uma composição orgânica inferior para setores com uma composição orgânica superior. Ora bem, se a isso vier associado uma dimensão de alocação geográfica diferente, um centro e periferia, nesse sentido haverá transferência de mais-valia da periferia para o centro. Mas atenção uma coisa, nas questões relativas ao subdesenvolvimento, à escala global, vêm associadas inevitavelmente aspectos institucionais, institucionais, no sentido agora extraeconómico, aos quais as correntes inspiradas em Marx tendem a não atribuir muita importância, pelo menos numa importância central, porque o próprio Marx tendia a não atribuir essa importância central. E esse é, digamos, um dos aspectos desconcertantes da obra de Marx. Porque Marx vive numa época também, é verdade que ele morre em 1883 e, portanto, aquilo que o Hobsbawm chamou era do Império, já é uma coisa que o Marx, quando muito, apanha mesmo no final da vida. É depois do Marx, é depois da morte do Marx que tem, digamos, o seu apogeu, a chamada Idade do Império. Mas a verdade é que o Marx assiste, durante a sua vida, por exemplo, a uma dominação de um subcontinente inteiro da Índia pela Grã-Bretanha, através de processos que não são processos estritamente económicos. Quem ler o Marx fica com a sensação de que o Marx é quanto a isso um clássico também ele. A ideia de que o capital, vindo associado à grande indústria, é genuinamente mais produtivo através de condições de mera concorrência económica, por dispositivos estritamente económicos associados ao modelo da chamada concorrência pura e perfeita. Isso em grande medida está longe da realidade factual de todo o século XIX já. Essa ficha foi caindo na mentalidade dos europeus de uma forma muito lenta, mas para os não europeus isso foi uma coisa muito vívida. A Europa destruiu a industrialização da Índia, a Europa destruiu a industrialização da China, a Europa rebentou com essas grandes civilizações à cacetada, pura e simples, com recurso a processos extraeconómicos. Quer dizer, como é que a indústria britânica tinha vantagem em relação aos britânicos e em relação aos chineses? Vocês sabem que, vocês conhecem isso, não é? Aqueles historiadores económicos mais recentes, o Pomerantz, por exemplo, o Pomerantz, o Berroc, etc., datam só da viragem do século, só desde o princípio do século XIX, é que a Europa ganhou um ascendente significativo em relação a essas outras sociedades. E ganhou um ascendente significativo em relação a essas sociedades também porque deu cabo delas civilizacionalmente. Os europeus, em nome do livre câmbio, puseram os chineses a consumir ópio. Ópio que era produzido onde? Na Índia, que os europeus também tinham submetido também por processos extraeconómicos. E quais eram e como é que eram os exércitos com que os europeus impunham militarmente o seu... Porque não era a competitividade só das indústrias capitalistas de Manchester e de Liverpool, desculpem-me lá, os marxistas, era a cacetada pura e simples, os impostos que os indianos tinham de pagar e de que os ingleses e os escoceses estavam livres. E o exército, que era composto na sua base, a soldadesca do exército britânico era o quê? Era indiana. Portanto, os britânicos, quando deitaram a mão à Índia, olhem, outro caso de causalidade circular cumulativa ascendente, quer dizer, eles deitam a mão à Índia, submetem os indianos a todo o tipo de impostos que eles próprios aqui na Grã-Bretanha não pagam, e mandam a soldadesca indiana submeter outros, inclusive aos chineses, obrigando os chineses a consumir ópio em nome de ideias de liberdade, designadamente de liberdade de comércio. Né? Portanto, o Marx, eu digo isto agora, quem ler o Marx fica convencido, parece-me inegável isto, que ele assume, dá como boas uma série de noções que o tornam, acho que é o Immanuel Wallerstein,
escreve algures na sua obra que o Marx era ele próprio demasiado smithiano, quanto a vários aspectos. Eu acho que realmente o Marx, quanto a vários destes aspectos, era demasiado smithiano. O Marx toma demasiado à letra a ideia de que, pelo menos depois de devolvido o período da chamada acumulação primitiva do capital, o capital normal, o capital já não na acumulação primitiva, mas no funcionamento normal, imporia a todo o mundo a sua superioridade tecnológica através de meras leis de mercado. Isto está muito afastado da factualidade. Quer dizer, como é que o Império Português existe até aos anos 70, com os diabos? Os indígenas em Angola e Moçambique têm de produzir sisal que vendem, que são obrigados a vender à autoridade colonial portuguesa a preços tabelados. É a autoridade colonial portuguesa que submete os povos das colónias. O que é que isto tem a ver com concorrência pura e perfeita? Isto é imperialismo, e é imperialismo em cima de uma forma de colonialismo que existe oficialmente até 74, né? Até o biênio 74, 75. E, portanto, pronto, o Marx é demasiado smithiano quanto a vários destes aspectos. Eu calmo agora para deixar o Jorge falar alguma coisa. Eu não sei se há alguma pergunta muito explícita para mim. Agora, comentando um pouco aquilo que o João Carlos Graça acaba de dizer, eu iria dizer o seguinte: é que o imperialismo foi predador e, portanto, a acumulação foi uma acumulação que reproduziu os termos primitivos da força bruta, da captura, do esmagamento. E, nesse sentido, Veblen continuou pertinente para entendermos que não se trata de leis económicas, da racionalidade, trata-se de poder e acumulação em resultado do exercício do poder e depois, uma vez obtido mais poder, mais acumulação. Não teria mais a dizer, a não ser lembrar que em Veblen está lá isso. Embora ele na altura se referisse muito à própria economia norte-americana, mas Veblen escreveu sobre as causas da Primeira Grande Guerra, escreveu sobre a Alemanha. Veblen dominava bem o alemão e até veio à Europa pelo menos uma vez, e, portanto, em dada altura escreveu um livro que era simultaneamente anti-Alemanha e anti-Estados Unidos, numa posição anti-beligerante e de superação desse conflito de potências. É evidente que só podia cair em desgraça, mesmo na própria Academia Norte-Americana, foi sujeito a perseguições, etc. Mas pronto, Veblen estava perfeitamente consciente das atividades predatórias à escala internacional. E não diria mais. Bem, eu neste momento não vejo mais pessoas na lista. João, quer. Já uma observação que tem a ver com estas últimas coisas que o Jorge disse. É assim, o Veblen foi contemporâneo de uma geração de autores alemães interessantíssima também, que inclui variadíssimos nomes, mas eu destacaria pelas relações diretas com a teoria económica dois nomes: o Weber, que vocês vão falar na próxima, vocês vão debater daqui a algum tempo, e o Zombart. Estes autores, o Veblen, o Weber, o Zombart, foram os autores que de facto generalizaram a utilização da expressão capitalismo, não capital, mas capitalismo. Várias das questões deixadas em aberto pela exposição do Jorge a respeito do Veblen e pela obra do próprio Veblen estão presentes na obra desses outros autores. Por exemplo, em Weber nós encontramos uma história acerca da gênese do capitalismo que é em grande medida uma história de uma gênese protestante, um protestantismo que teria produzido uma ética de working, saving and investing, blá, blá, blá. Na altura em que o Weber estava a escrever isto, a ética protestante e o espírito do capitalismo é uma obra da primeira década deste século. A teoria da classe ociosa é de que ano, Jorge? Diz-me lá.
Estás sem som, estás sem som. Desculpa, é do último ano do século XIX, 1899. 1899. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma obra de 1904, 1905. É publicada em dois fascículos, digamos. São dois folhetins e depois aquilo é encadernado já depois e publicado como livro já depois da morte do Weber. Mas é uma história acerca da mentalidade capitalista. Todos estes autores dizem acrescentar esse elemento como crucial relativamente à análise marxiana do capitalismo. A análise marxiana do capitalismo não teria a tal componente das estruturas culturais necessárias para. Então, vários deles tentam fazer um trabalho de complemento de. O Veblen escreve com uma orientação valorativa em grande medida diferente da do Weber e do Zombart. Mas o Weber e o Zombart também têm ideias muito diferentes, muito diferentes entre si. O Weber estava convencido que a ética protestante teria sido necessária na origem, mas depois teria deixado de ser necessária, não porque tivesse sido inaugurado um período predatório ou whatever, mas porque a economia estaria vítima, a sociedade em geral estaria vítima daquilo que ele chamou a jaula de ferro da racionalidade. As estruturas sociais estariam objetivadas e isto seria uma máquina que procederia por si. Seria, digamos, uma estrutura burocrática ou burocratizante mais do que protestante ou outra coisa qualquer. O Zombart, embora reconhecendo várias destas dinâmicas, achava que o capitalismo não tinha precisado do protestantismo para nada, tinha sido bom para o capitalismo. Pelo contrário, o catolicismo, porque o catolicismo era compatível com o luxo, e o luxo era uma dimensão necessária para o surto do capitalismo, e também era necessário para o surto do capitalismo a guerra. Não só o capitalismo produzia guerra, as guerras produziam capitalismo. Mas agora estou a falar de outros autores, mas já agora, falar destes autores tem pelo menos uma grande vantagem. É nós sermos capazes de tirar as nossas camisolas disciplinares. Ouçam, estou-me nas tintas para saber se isto é economia ou se é sociologia ou se é whatever. Quer dizer, o que é importante é o conteúdo lógico das teses argumentadas por estes vários autores. Eles tinham pelo menos o grande mérito de, em geral, se considerarem economistas e sociólogos, o que era uma maneira, enfim, pelo menos de resolver o problema. Se calhar não é melhor, mas... Bom, ok. Eu vou agora pegar nessa deixa que o João deixou agora. No fundo, foi essa também essa a ideia, a motivação para a criação destas sessões, justamente ter este tipo de diálogo e abordagem interdisciplinar e sair um pouco dessas baias, às vezes um pouco estritas das disciplinas. E já agora, ainda sobre, enfim, eu queria só fazer umas pequenas notas finais em jeito de súmula do que foi discutido aqui, porque a sessão está a terminar, mas de facto até só numa pequena nota sobre essa ligação entre o luxo e o desenvolvimento do capitalismo, até na fábula das abelhas do Mandeville encontramos essa ideia em Gênesis, de que o luxo é uma espécie de força motriz do desenvolvimento do capitalismo e, portanto, mais tarde, depois retomado enquanto tema, por exemplo, por Veblen. Portanto, até do ponto de vista literário, isso já era tratado. Mas eu queria aqui, talvez, só para voltar um bocadinho atrás, e mais uma vez em jeito de resumo do que foi aqui discutido, há um pensamento que me foi ficando retido na mente à medida que vos ouvia a ambos, é de que, na verdade, há aqui uma dificuldade, até uma assimetria, digamos, profunda nesta discussão, na análise destes dois autores, é que, enquanto que a recepção do Marx, como sabemos, foi vastíssima e que depois gerou uma série de correntes marxistas e até profundos debates entre elas, isto é difícil de comparar com a recepção do Veblen, não é? E, portanto, eu acho que em muitos aspectos, especialmente quando falamos do Marx, o que nós podemos pensar sobre Marx é difícil desentrelaçar dos vários marxismos e isto depois leva-nos sempre a discussões bastante complicadas, por exemplo, isto só para ligar melhor à sessão,
acerca do entendimento do que é a história e o progresso histórico, não é? E, portanto, logo isto acrescenta uma espécie de nível de dificuldade adicional. Eu também queria acrescentar que acho bastante um aspecto que talvez fosse também interessante de pensar até para o futuro e em ligação a desenvolvimentos atuais, é o modo como, até se eu interpretei bem as palavras do Jorge acerca do Veblen, o modo como o Veblen vem reintroduzir de alguma forma, não necessariamente só, não foi ele o único, uma certa ideia de uma economia moral, com uma base moral, uma crítica moral ao capitalismo, mas uma onde a ideia de estatuto e de honra é fundamental. Lembremos, e aí eu faço esta ligação com Marx, que, enfim, numa espécie de economia política em germe que encontramos no Hegel, o estatuto e a dignidade dos agentes, enquanto agentes económicos, parece ser fundamental para uma espécie de ideia que o Hegel tem do que é que organiza e faz mover uma economia. Essa ideia, no Marx, é de algum modo, não vou dizer perdida, mas o Marx vê-a como subalterna face a outras dinâmicas que são mais motrizes para ele do capitalismo. E nesse ponto de vista há um contraste muito interessante, eu penso, entre o Marx e Veblen, e de algum modo o Veblen recupera alguma forma de pensar até, eu diria, pré-marxista. Mas enfim, como disse, há vários pontos de contacto entre ambos, mas também diferenças. Eu acho que a questão da teleologia, talvez pudéssemos ter falado um bocadinho mais concretamente acerca da questão se há aqui uma concepção teológica, por exemplo, também a Marx ou não, que eu acho que é sempre algo difícil de debater. Mas estamos a chegar ao fim e temos que terminar esta sessão. Agora, há pouco também estava a notar que, no fundo, também, de algum modo, de forma inadvertida, o João Carlos Graça já introduziu um pouco o que vai ser um dos temas, um dos autores da próxima sessão, que é justamente o Max Weber. Portanto, no dia 9 de maio, teremos o José Luís Garcia e o João Rodrigues a discutir Max Weber e Karl Polanyi. E, portanto, já aqui tivemos uma pequena entrada nesses temas que vão ser centrais nessa sessão. E eu, enfim, quero aproveitar para agradecer, em primeiro lugar, ao João Carlos Graça por ter aceito o nosso convite para falar. Foi uma sessão, penso que muito rica e cheia de elementos para pensar, justamente fora dessas baias, às vezes um pouco estritas, das disciplinas. Ao Jorge também por se ter voluntariado para falar sobre o Veblen, um autor, como, enfim, bem sabemos, não tão conhecido, não tão popularizado como o Marx. E a todos os participantes da sessão, e espero que se possam juntar a nós na próxima sessão, que é, como disse, no dia 9 de maio, também uma quinta-feira, novamente às 6 horas. E penso que da minha parte, eu penso que já disse tudo. Eu não sei se Jorge ou João ainda querem acrescentar algo. Eu só quero agradecer antes de mais a tua moderação, sempre muito eficaz, e agradecer a presença e a participação tão numerosa de tanta gente interessada nesta sessão. Obrigado a todos e esperando por vocês na próxima. Eu também, evidentemente, também agradeço o convite. Não sei se o fiz logo de entrada, mas faço agora, pelo menos de saída. Agradeço o convite e agradeço as questões colocadas. E é evidente que isto é uma conversa que é irritante ter de acabar já, não é? Eu estava a lembrar-me do Schmoller, não falámos do Gustav Schmoller, mas o Veblen refere-se diretamente ao Gustav Schmoller, e o Schmoller foi, entre outras coisas, foi um grande teorizador da economia moral, porque o Schmoller tinha uma preocupação reformista em relação ao Segundo Império Alemão. Ele tem um dialogar com as correntes operárias, as correntes políticas socialistas, com base nesta preocupação reformista, e o Schmoller, entre outras coisas, foi orientador de doutoramento, adivinhem de quem? Do Zombart, que veio a romper com ele mais tarde, sob a influência do Weber. E, portanto, isto daria para grandes conversas, mas pode continuar daqui a um mês, não é? Obrigado, João. Exatamente, obrigado. Okay. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo a correr bem. Um abraço grande, Jorge. Gostei de te ver. Pá. Igualmente. Obrigado.